Já estamos de volta para falar sobre política. Paulo Roberto está por aqui, nesta segunda-feira. Aí, Paulo, boa tarde. Boa tarde. Você dizendo que Lula, nesse pré-operatório, não ia trabalhar tanto essa semana, achou que ele ia botar o pé no freio, descansar um pouco mais? A agenda do homem hoje tem... Você preste bem atenção. Vai começar a semana com o que é que ele vai fazer hoje? Muita coisa. Teve logo uma reunião com os ministros da Casa, que se chama de reunião estratégica do governo. E haja gente aí. Ministros, líderes no Senado e na Câmara, porque Lula quer resolver essa questão aí do Supremo, da Procuradoria-Geral da República, de demandas que ainda tem de outros partidos. É muita coisa para discutir. Ele passou mais de 1 hora hoje reunido com esse pessoal. Depois teve uma reunião com a ministra da Saúde, Nízia Trindade, e o presidente da Fundação Pio XII, Henrique Prata, também no Palácio do Planalto. Primeiro-ministro da República do Vietnã, Pham Minh Chinh, foi se encontrar com Lula no Palácio do Itamaraty, cerimônia de assinatura de atos dos dois chefes de Estado e de governo, uma declaração conjunta à imprensa, que deve acontecer em instantes, e depois tem um almoço especial. No final da tarde, Lula se reúne com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats. Muita coisa, viu? Para quem está doente. Para o dia de hoje. E a pressão cada vez maior para que o presidente resolva logo Procuradoria-Geral da República e Supremo Tribunal Federal. As figuras que estão aí para a PGR a gente mostra agora, a gente apresenta para você. Antônio Carlos Bigonha, é o careca, o calvo do lado de cá, e Paulo Gonet, é esse outro do lado de lá. Os dois são subprocuradores da República. Sim. E o Paulo Gonet parece que sai com alguns corpos de vantagem em relação a Bigonha, porque ele tem 2 padrinhos fortes, viu? Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes. Né? Tá cotado. Agora Lula não bateu o martelo. É um cargo muito disputado, não é? Porque o mandato de Augusto Aras vai só até amanhã, dia 26. Então Lula, talvez até lá ele não resolva, deixe lá para sexta-feira, provavelmente, antes da cirurgia, e aí alguém assume interinamente durante esses dias. Agora, que a pressão é grande, Sim. Como também para a nomeação de quem vai substituir a doutora Rosa Weber no Supremo Tribunal Federal. Anchieta mostrou agora há pouco a matéria da Bruna Moraes sobre o PROCON estadual aqui em Campina, com essa ação mutirão aí para dívidas, pagamento, resolução de casos, e tem também hoje começando o Desenrola Brasil em sua segunda fase. Sim. Muita gente está enrolada também em questões nacionais e o governo abre essa segunda fase hoje para que as pessoas possam igualmente. Isso vale para quem ganha até 2 salários mínimos e tem dívidas de até R$20 mil. Então, possibilidade aí de negociação. Nós falamos que os números do censo, falamos aqui outro dia, que os números do censo apontam para a redução de algumas bancadas e aumento de outras bancadas federais na Câmara dos Deputados. Paraíba perderia aí 3 vagas, pelo que se desenha. O Rio de Janeiro também perde e o Rio já se manifestou para que os números do censo não sejam considerados e que se faça outro recenseamento no Rio. Sim. O Rio contesta os números do censo. A bancada fluminense pede novo censo para evitar perder cadeiras na Câmara dos Deputados. Agora, se você não acreditar nos números do IBGE e tiver que fazer outro, vai acreditar em quem? Pois é, imagina. Mas os argumentos são os mais variados. Não, muita gente não respondeu, com medo de receber esses agentes do censo, que poderiam ser assaltantes e tal. Tem uma série de argumentos para isso aí. E como o Rio, que é considerado, pelo menos economicamente falando, um estado muito mais importante do que a Paraíba e outros aqui do Nordeste, entrou no circuito, pode ser que a coisa seja considerada. Se o Rio conseguir isso aí, a Paraíba também vai conseguir. E os outros que, em tese, perderiam, porque ninguém quer perder aquilo que tem, todo mundo vai na ideia de querer ganhar. Aliás, eu não entendo como algumas pessoas falam assim, fulano correu atrás do prejuízo. Eu só corro atrás de lucro. Pois é. Eu não corri atrás de prejuízo, não. E inventam assim umas frases e todo mundo começa a dizer. Você também tomou conhecimento que acontece na Câmara dos Deputados uma CPI, que é chamada Comissão Parlamentar de Inquérito da Manipulação de Resultados de Partidas de Futebol. Todo mundo sabe que teve jogador aí punido, jogador banido, brasileiro banido do futebol. E numa dessas discussões
Essa aconteceu no dia 12 desse mês, mas só vazou para a imprensa com mais ênfase na última sexta-feira. O pessoal discutia a história da manipulação, convidar jornalistas que tinham feito denúncias, repórteres esportivos, dirigentes de clubes e até jogadores, quando de repente um parlamentar falava e um outro deputado veio por trás desse que usava da palavra e cochichou alguma coisa perto do deputado paraibano do Partido Liberal, Wellington Roberto. Meu amigo Wellington soltou os cachorros, levantou-se e soltou lá uma série de impropérios que a gente vai exibir para você agora e depois no final repetir para ficar bem claro. Preste atenção. Essa CPI quer ter e ser execuível. Não adianta para o momento, enquanto nós não tivermos uma deliberação da mesa diretora dessa casa, do presidente dessa casa, não adianta nós deliberarmos. Vou encerrar a reunião, convocando uma reunião deliberativa para às 16h55. Nós deliberarmos. Nós deliberarmos. Nós deliberarmos. O negócio foi sério. Minha Olha, o gente. deputado Wellington Roberto estava sentado, esse deputado veio por trás e cochichou alguma coisa, ao que ele imediatamente levantou-se. O outro deputado parece, pela reação do Wellington Roberto, ter dito assim, eu dou um murro em você. Aí o Wellington Roberto respondeu, aí dê que eu arranco sua cara, eu arrumo sua cara, etc. e tal. E a gente lembra que o deputado Wellington Roberto, há 15, 20 anos, quando eu conversava mais com ele, ele vivia mais por Campinas, o Wellington Roberto era faixa preta em karatê. Eu não sei se ele ainda luta. Viu? Só isso. Só isso. E é brabo, né? É, amigo. O homem é brabo. Então isso aí vazou para a imprensa, repercutiu na mídia toda, porque ele estava sentado lá participando da sessão da comissão e ouviu uma provocação, aí reagiu desse modo aí. Por falar em Partido Liberal, que é o partido do deputado Wellington Roberto, a direção, a Executiva Nacional, destituiu, sexta-feira que passou, o cabo Gilberto, também deputado federal, da direção do diretório de João Pessoa, do diretório municipal de João Pessoa, aí a gente vê o cabo Gilberto. Tomou conhecimento pela imprensa, viu? Eita. Pela imprensa e porque o nome dele não constava mais nos dados do Tribunal Superior Eleitoral. Aí curioso é o seguinte, houve a destituição do cabo Gilberto e a imediata assunção de o ex-ministro, o ministro Marcelo Queiroga, para substituir, veja só, sem mandato, substituir o cabo Gilberto. Tudo bem, foi a direção nacional, o pessoal procurou Valdemar da Costa Neto, que é o presidente nacional do partido, ele disse, foi Bolsonaro, não fui eu não, foi Bolsonaro. Mas curioso é que também na sexta-feira, praticamente na mesma hora em que o cabo Gilberto tomou conhecimento que estava fora da direção do PL em João Pessoa, o filho de Wellington Roberto, que é deputado estadual, Caio Roberto, fazia uma recepção com muitos prefeitos paraibanos ao governador João Azevedo, anunciando a adesão, João. Olha só. Olha só. Veja que tem banner atrás, painel com Caio Roberto e o governador João Azevedo. Os dois fizeram uso da palavra, cerca de 40, 50 prefeitos foram aí. Aí o pessoal ficou sem entender pelo seguinte, peraí, o deputado Wellington Roberto não é bolsonarista, Marcelo Queiroga não é bolsonarista, e como é que o filho de Wellington Roberto vai apoiar um governo que é lulista, né? Porque o governador João Azevedo não é Sempre direitista, foi. sempre foi. Mas, rapaz... Ficou essa dúvida no ar. É difícil de entender mesmo. Não, mas a resposta aí é fácil. Para a gente que entende os meandros da política paraibana é o seguinte, eu quero é ser governo, eu não quero saber quem está no governo, eu quero é ser governo. E tem muitos que a gente sabe que não consegue viver fora, Não. longe do... E muitas do vezes quando governo. você aborda assim um parlamentar, seja ele vereador ou deputado, que ele era oposição e aderiu ao novo governo, aí ele diz assim, meu amigo, eu sou governo, eu continuo sendo governo, você está estranhando, mas eu era governo e continuo sendo governo. Sim. Né? Uhum. A tese é essa aí. Pois bem,
A gente fica analisando essas coisas da política estadual e veio à minha mente agora um lembrete de que a gente vai voltar com o ponto a ponto, rapaz, no próximo sábado. Exatamente, eu estava lembrando aqui agora também de falar. Tem alguma coisa para a gente falar. Nós estamos começando a semana, inclusive que também marca o aniversário da TV. Olha aí, a nova marca do ponto a ponto. Isso, com nova roupagem, como toda a programação da Renita, né? Uma cor diferente, uma dinâmica diferente, e a gente vai ter a volta do ponto a ponto agora com uma nova temporada, e agora o ponto a ponto é semanal. Semanal e colado na missa, né? Colado na missa. A missa começa às 7h30, a gente vai começar o ponto a ponto às 7 horas, no sábado, 19 horas, e depois do ponto a ponto você continua assistindo a missa da Igreja do Rosário. E depois a gente vai anunciar o dia da reprise, né? Porque a gente também vai ter a oportunidade de reprisar durante a semana. Lembrar que o programa, o ponto a ponto foi diário durante muitos anos. Quase 3.000 entrevistas. Pois é. O diário, era um programa diário, mas agora, desde essa nova programação da TV, a virada de chave que a gente falou, Paulo passou a ter uma participação diária aqui no Em Dia, né? Tem dia que chega a praticamente 15 minutos, com muita informação atualizada, e dá trabalho. Você está pensando que é fácil? Você ir atrás de tanta informação e ainda mais com todo esse material de ilustração, né, que a gente tem aqui, não é simples, não. Isso é do tamanho de um jornal que tem por aí no local. Entendeu? Pois bem, você falando em ilustração, vamos à ilustração do Boca Maldita de hoje? Vamos Vem de Patos. A Morada do Sol. O vereador Josmar Oliveira, sexta-feira que passou, usava a tribuna da Câmara Municipal, se reportando ao rolo compressor, ao tratorismo da bancada do prefeito patuense. E aí, meu amigo, ele resolveu protagonizar essa cena que repercute no Brasil todo. Presta atenção. Eu não posso vir para uma sessão só de cueca. Eu não posso vir. Porque nós temos regras. Se não for cumprir as regras, o negócio fica desmantelado. Não existe mais poder legislativo em Patos, infelizmente. O que existe é um poder só aqui. É triste. É a cozinha gourmet do prefeito. O sabor da pizza, quem escolhe é o prefeito e tudo, os molhos, tudo. Eu tenho aqui a lei orgânica do município. Eu vou comer aqui um pedaço da lei orgânica do município. Vou comer a lei orgânica do município de Patos. Porque não serve de nada isso aqui. Regimento interno e lei orgânica não serve de nada. É melhor comer mesmo. Pelo menos está servindo para alguma coisa. Porque se não está sendo para ser seguida, é triste. Parece que ele gostou, porque ele comeu primeiro e saiu comendo mais pedaços, né? Eu vou dizer uma coisa a você. Tem um colega da imprensa de Patos que ele levou um queijinho mussarela, cortado daquelas fatiazinhas fininhas, aí disse que ele pegava um pedacinho de queijo fazendo que era papel. Mas disseram que era o papel mesmo, sabe? E lá para as tantas ele pediu água e disse, alguém tem maionese aí que ajudar a passar pelo esôfago. Meu Deus do céu, que coisa. É a nossa política, né? O pessoal descobriu que essas coisas nas redes sociais ganham likes e muitas visualizações e repercutem no Brasil todo e todo mundo quer fazer alguma coisa. Vai ganhar um monte de seguidores agora. Naturalmente. Meu amigo. Josmar Oliveira, do Partido Liberal de Patos, adversário do prefeito Nabor Vanderlei. Cada um, meu amigo, sinceramente. É isso, Anchieta. É isso aí, Paulo. Até amanhã, Até né? amanhã. E durante a semana a gente traz mais, vai aos poucos e deixando a pá do nova temporada do Ponta a Ponta, viu? Bem, vamos agora a Brasília saber mais notícias da capital federal quando a